Nós estamos aqui com o convite da formatura da Aliança Pró-Evangelização das Crianças em Betim. Mais uma turma, mais uma vitória que Deus nos deu, com muitas lutas com os alunos, né? Enfermos. O ano passado uma irmã não pôde fazer o curso por causa do Covid. E esse ano, algumas pessoas também perderam amigos. Tem pessoas internadas. No final agora, temos uma irmã com suspeita, mas nós sabemos, irmãos, que Deus tem domínio, Ele tem controle sobre tudo e sobre todos. Então, ali na igreja presbiteriana, os formandos vão receber, né, seus diplomas na rua Inconfidência, 261, em Betim, Minas Gerais. Por que está ali na presbiteriana? Há mais ou menos 5 anos nós estamos ali, porque foi cedido o espaço, né? E todo mundo sabe que a Aliança Pro Evangelização das Crianças, ela é interdenominacional, internacional, nasceu no coração de um homem na Inglaterra, né? Na Carolina do Norte, e ela está no Brasil há 80 anos e mais de 200 países, né? Então, nós agradecemos ao Senhor que nos deu essa força. Vocês estão convidados, irmãos. A gente trouxe um convite só para o pastor, para os pastores e a igreja, famílias que queiram participar ali. Vai ser no dia 10, agora de julho, né? Vai dar num sábado, às 19 horas. Engraçado que eu não estou vendo o horário aqui, que eu estou apavorada aqui. Deixa eu ver. Me ajude. Não está aparecendo. Ah, tá. Eu estava com o dedo em cima, viu, irmão? Nunca ia ver, né? Então, às 19h30 do dia 9, não era 10, 9 de julho de 2020, no templo da Igreja Presbiteriana Central de Betim. Então, estará ali um pastor, né, que fez o curso com nós, pastor Samuel. Ele vai ser o paraninfo, né? Ali nós temos o orador, que é o pastor Luciano, que está formando com a gente, né? E teremos ali o nosso culto de ações de graças. E vocês estão convidados. Amém? Muito bem. Os avisos da semana continuam. Sexta-feira nós vamos ter a reunião dos homens, né? Na verdade, é uma comunhão que os homens vão fazer no sítio do Weber. Então, os homens aí, ficam atentos para a gente estar junto lá, celebrando um momento de confraternização bem legal que os homens estão planejando. Vai ser um caldo, eu acho, uma coisa assim. Mas você precisa ir, vai participar com a gente lá, eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Sábado a gente não vai ter culto de jovens, a gente vai estar apoiando a programação dos homens na sexta-feira. E domingo pela manhã, culto, programação normal às 9h30 e também às 19 horas. Tranquilo, irmãos? Então pega a sua Bíblia, vamos abrir comigo lá no livro de Mateus. E Mateus capítulo 9. Ainda embalado pela mensagem que o pastor Mário trouxe no domingo, quem esteve aqui, acompanhou Romanos capítulo 2, a exposição que o pastor Mário trouxe. Eu quero falar um pouquinho de um pecador, que é Mateus, como nós também somos considerados pecadores. Mas eu quero falar um pouquinho dessa relação que Jesus, Ele se permite ter com esse pecador, e também se permite ter com a gente até hoje. Todos acharam aí? Então vamos lá, então. Mateus capítulo 9, versículo 9, tá? Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse-lhe: siga-me, Mateus. Mateus levantou e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com eles os seus discípulos, e muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele:
Porque o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejam misericórdia e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Amém? Bom, diante dessa explanação que o Mateus escreve, eu fico tentando entender qual foi a lógica de Jesus, e continua sendo a lógica de Jesus, com esse relacionamento com os pecadores. Haja visto que o que Jesus queria de fato com esse relacionamento? Aliás, o que Jesus quer com a gente com esse relacionamento? Por que Jesus insiste em ter um relacionamento conosco, conhecido como pecadores? E por que Jesus também vai ter um relacionamento com esse Mateus, que, entre aspas, para os fariseus, era considerado os pecadores dos pecadores, pois ele tinha práticas de publicanos. Ele tinha prática de cobrar impostos, e isso era inadmissível para um fariseu, por exemplo. E por que então Jesus ele busca esse relacionamento? Por que ele vai ao encontro de Mateus? E por que Mateus é chamado para ser o discípulo de Jesus, sendo considerado um pecador? Por que Jesus, versículos antes, aqui no capítulo 8, por exemplo, ele não chama um cara que tinha uma base teológica, um cara que tinha um conhecimento profundo, talvez da lei de Moisés? Por que ele não dá atenção para este cara aqui atrás, no capítulo 8, mas vai dar atenção para um pecador, no capítulo 9 de Mateus? Por que ele busca esse relacionamento? Qual que é a lógica de Jesus para esse relacionamento? E qual que é a lógica de Jesus para esse relacionamento com a gente? Por que Jesus insiste em ter um relacionamento conosco, mesmo quando estamos na podridão do pecado? Por que Jesus insiste em direcionar palavras das Escrituras para nós, quando ainda estamos na podridão do pecado? Por que Jesus insiste em ir em lugares obscuros, e nos tirar desses lugares, e nos apresentar a luz, que é o caminho, que é a verdade? Por que Jesus faz isso? Por que ele busca esse relacionamento? E por que Jesus não tem paciência para aqueles que acham que são suficientes para a corrida nessa vida? Por que Jesus não tem paciência para aquele que tem um coração hipócrita, para aquele que acha que é pela força das suas mãos que ele vai alcançar alguma coisa? Por que Jesus não relaciona com essas pessoas, mas relaciona com aquele que está no ato deplorável do pecado, e que quando dobra o seu joelho e fala algo para Deus, Deus se apresenta? Por que essas coisas acontecem? E olhando aqui para Mateus, eu fiquei pensando: meu Deus, por que o Senhor se relaciona comigo? Por que o Senhor permite eu direcionar palavras ao Senhor, e mesmo assim eu sou tocado pelo Espírito Santo, e quando estou no erro as lágrimas descem no sentido de arrependimento? Por que o Senhor permite esse tipo de relação? E talvez você esteja pensando isso agora na sua mente: por que Deus ainda insiste em ter uma relação com você? Mesmo talvez você passando pelas coisas mais obscuras da sua vida, por mais que a sua mente viaje em coisas que não deveria viajar, viaje em coisas que são obscuras para Deus, mas mesmo assim Deus insiste em ter um relacionamento com a gente, e Deus vai ter um relacionamento com Mateus. Olhando para o texto, Mateus não era o cara mais provável, não era o cara ideal, até porque, olhando todo o contexto aqui, a gente entende que Mateus ele fazia algo que os judeus não suportavam, que era cobrar impostos. Isso era insuportável para um judeu, porque isso era massacrar o judeu, isso era ferir o coração de um judeu, porque ele já estava sendo massacrado pelo governo romano. Ainda tinha um cara que se dizia judeu e cobrava impostos. Agora pare para você pensar, olha a lógica disso. Por que Deus então rejeita um cara preparado e agora declina o coração para um pecador como Mateus? Alguns textos também, esse nome Mateus é chamado por Levi. Em alguns momentos a gente vai encontrar isso, acho que em Lucas, que fala o nome Levi. É só
entre aspas aqui para a gente contextualizar melhor. Mas então Deus, ele busca esse relacionamento. E o texto apresenta para nós que isso gera um incômodo muito forte naqueles que avistavam essa situação. E também gera um incômodo para nós quando nós vemos Deus gerar perdão para pessoas que talvez na nossa visão, na nossa concepção, no nosso entendimento racional humano, não deveria. Deus não deveria dar o perdão para aquela pessoa que você achou que Ele não deveria dar, porque quando você olha, você fala assim, não, essa pessoa não tem mais solução, essa pessoa não tem mais chance, essa pessoa já fez tantas atrocidades, tantas maldades, que ela não merece o perdão de Deus, mas mesmo assim, Deus se relaciona, Deus busca esse relacionamento. Deus se apresenta, Jesus se apresenta. Qual que é a lógica de Jesus se apresentar? Eu cheguei a uma conclusão aqui, que a lógica de Jesus se apresentar para Mateus, um pecador, e para se apresentar para nós como um pecador, nada mais é levar a nós entender que nós precisamos gerar no nosso coração o arrependimento da vida que nós estamos levando. Quando Jesus se aproxima do pecador, não é um ato dele aceitar o que o pecador está fazendo, não é isso. O fato de Jesus amar o pecador, entre aspas, não quer dizer que ele está concordando com as práticas que aquele pecador está fazendo. Não, muito pelo contrário. Quando ele se aproxima para mostrar para nós e para os pecadores que nós estamos levando uma vida na obscuridade da vida, que nós estamos levando uma vida no erro, que nós estamos levando a nossa vida para a destruição total. Então ele se aproxima de nós para gerar no nosso coração um coração de arrependimento. Ele está se aproximando de nós para mostrar quem Ele é, pois Ele é luz. Então ele traz esse relacionamento para nós, não no sentido de aceitação da prática que nós estamos tendo, principalmente quando se trata de prática de pecado. E aqui cai o discurso que muitos usam para viver na prática do pecado. Jesus é amor, Jesus nos ama. É lógico que Ele te ama, mas quando Ele se apresenta para você, Ele mostra quem você é. Ele se apresenta para você e coloca sobre você condições deste texto bíblico que mostra quem você é. Quando Ele diz para você que você não deve matar alguém, Ele está mostrando para você que se você deixar, o pecado vai te dominar e você vai matar alguém. Quando Ele se apresenta para você, Ele está dizendo, olha, eu te amo, mas eu não posso aceitar a mentira, porque a mentira levará você também à destruição. Então, quando Jesus se apresenta, e quando Ele busca um relacionamento conosco, Ele quer nos levar para um processo de arrependimento. Isso aqui é importantíssimo a gente entender. Por quê? Por isso que Ele se assenta nas rodas dos pecadores, por isso que Ele conversa com os pecadores, por isso que Ele entende você, meu irmão, e entende a mim também, porque Ele sabe como está o nosso coração, e quando Ele chega diante de nós, o que acontece com a gente? A gente então começa agora a ter clareza, a gente começa a enxergar a luz, a gente começa a entender que Ele é a verdade, que Ele é o caminho absoluto da nossa vida, e que a vida que nós estamos levando não nos levará a nada, mas Ele nos levará à vida eterna. Então, quando Jesus agora se relaciona com Mateus, e se aproxima desse pecador, Ele está levando a salvação para esse homem. E essa comunhão, e essa intimidade gerará no coração, o que aconteceu com Mateus, por exemplo, gerará no coração daquele que se permite se aproximar de Jesus e andar com Jesus, então ele buscará o arrependimento para a sua vida. Então a prática do pecado não é um ato que você aceitará facilmente no seu coração. Não é uma coisa que você simplesmente vai deixar rolando, não, muito pelo contrário, a partir do momento que você está tendo um relacionamento com Jesus, a prática do pecado é a única coisa que você não quer ter. É o que você vai lutar incansavelmente para não ter. Você vai buscar meios para não viver esse pecado. E quando Jesus então vem para esse relacionamento, Ele está dizendo para você o seguinte, olha, sabe o pecado, sabe as práticas do pecado?
busque um relacionamento comigo, que eu vou trazer para você vida. E é o que vai acontecer com Mateus aqui, nesse contexto. Não é também um processo como um passe de mágica, como muitos talvez imaginam. Não é uma coisa que simplesmente, bum, aconteceu, não peco nunca mais. Não, não. É uma caminhada, porque quando você vai pegar, por exemplo, as histórias dos discípulos, e principalmente a história de Mateus com Jesus, você está vendo agora que ele está num processo de caminhada, ele está num processo de santificação. A santificação é um processo. E é esse processo que Jesus apresenta quando ele quer ter um relacionamento conosco. Por que isso é importante? Isso é importante, meu irmão, porque se você não tiver o arrependimento, não haverá perdão. Deixa eu te fazer uma pergunta só para você entender. Deus pode perdoar aquele que não se arrepende, sim ou não? Não. O perdão virá pelo arrependimento. E o arrependimento virá por esse momento de intimidade com Jesus gerado pelo Espírito Santo. Não há arrependimento se isso não houver uma intimidade entre você e Cristo, e principalmente entre o Espírito Santo. Você não vai conseguir ter um entendimento, você não vai conseguir expandir a sua mente. O máximo que nós teremos, se a gente não tiver esse relacionamento, é um sentimento de tristeza pelo ato que cometemos, não um sentimento de arrependimento. A gente já vinha no carro agora conversando com o Henrique, eu estava falando, e nós falando sobre arrependimento. Arrependimento não é um ato sentimental. Entenda isso, meu irmão, não é um ato sentimental. Não é você ficar triste somente pelo que você acabou de fazer e continuar fazendo incansavelmente, viver as mesmas práticas. Não é isso. O arrependimento é a expansão do nosso entendimento nesse relacionamento com Cristo. Se não houver um relacionamento com Cristo, possivelmente você não vai entender o que é arrependimento. E se não houver arrependimento, não vai haver perdão de pecado. E se não houver perdão de pecado, você não é salvo. O processo para a salvação é esse processo. Você precisa se arrepender. Você precisa reconhecer quem você é, quem nós somos. E isso só acontece devido a um relacionamento com Jesus. Caso contrário, isso não vai acontecer. E não é um relacionamento superficial, é um relacionamento profundo. Não é um relacionamento de olhar para Cristo e dizer, Jesus é legal, Ele me ama, não. É um relacionamento de olhar para Jesus e dizer, Jesus, Ele me ama, mas Ele também coloca sobre mim a justiça. Você precisa entender isso, porque se você não entender isso, meu irmão, se nós não entendermos isso, possivelmente a gente vai viver enganado. E aí nós vamos cair naquele texto que diz, olha, vocês fizeram isso, fizeram aquilo, expulsaram demônios, cantaram e tal, as coisas fluíram, mas na verdade eu não conheço vocês. Eu nunca tive um relacionamento com vocês, vocês nunca tiveram um relacionamento comigo, vocês nunca entenderam o que era o arrependimento, vocês nunca se permitiram gerar no coração de vocês um arrependimento profundo que mudaria a vida de vocês ou que mudaria a nossa vida. Jesus está agora aqui falando para os fariseus o seguinte, olha, eu não vim para aqueles que se consideram sarados. E aqui é um dos piores tipos de homens que podem haver na face da terra. Homens que acham que já estão preparados. Homens que acham que não dependem da graça maravilhosa de Jesus, que não dependem do perdão de Jesus e simplesmente se acha suficiente por si mesmo. Então ele está falando o seguinte, olha, eu não vim para esse tipo de gente. Eu vim sarar os enfermos, eu vim curar os necessitados. E aqui ele não está falando de cura, de enfermidade, ele está falando do Espírito, ele está falando da podridão que está no nosso coração, ele está falando das mazelas ruins que depositou dentro do nosso coração, ele está falando das coisas más que foram geradas no nosso coração, ele está falando, eu vim para limpar aqueles que estão vivendo nessa podridão. Eu quero mostrar para eles que isso não levará eles a nada. Então Jesus, de repente, ele começa um relacionamento conosco e ele nos perdoa, e ele nos sara. E quando nós somos sarados, nós entendemos de fato que nós estamos no processo de arrependimento. Você está entendendo isso, meu irmão? Amém? Tudo bem.
Outra coisa importante aqui, nesse processo de arrependimento, que me chama muita atenção na história de Jesus com Mateus, é a seguinte: Mateus não fica admirado por Jesus pelo fato de Jesus ter realizado os milagres. Mateus não se admira por Jesus pelo fato de saber que ele era o cara que já tinha curado enfermos, que a água já tinha se transformado. Não é isso. Não é isso que chama a atenção de Mateus. Mateus não vai para Jesus num processo de barganha, até porque Mateus não dependia de barganha para a sua vida financeira prosperar. Ele já era um cara próspero. Mateus também não questiona. Mateus também não fica indagando por que esse mestre está chamando ele simplesmente reconhece. E ele reconhece por quê? Porque ele olhou para o seu coração, ele olhou quem ele era de fato, ele olhou a podridão que estava no seu coração, as mazelas que estavam no seu coração, as maldades que estavam no seu coração, ele olhou para a sua enfermidade espiritual, ele olhou para si e disse: eu preciso da salvação, eu preciso sair desse ambiente que me gera tristeza, angústia. Por mais que eu tenha prosperado na vida financeira, eu não sou feliz, eu não me sinto realizado. E quando Jesus chama Mateus para esse encontro, gente, o texto é maravilhoso, porque a Bíblia diz que Jesus só falou, Mateus se levantou e foi. O encontro imediato que muda toda a história de Mateus. E é interessante aqui que Mateus, ele permite essa correção, porque quando Jesus começa a falar que ele está sentado com pecadores, e que ele veio para sarar os pecadores, Mateus se reconhece como pecador. Ele se identifica como pecador e ele permite então agora o agir de Deus sobre a vida dele. O que eu quero que você entenda é que se você tem um relacionamento com Deus, se você tem um relacionamento com Jesus, você precisa permitir Jesus trabalhar no seu coração de fato, meu irmão. Não é um sentimentalismo aqui, porque pelo texto a gente vê claramente que Jesus não usou de palavras, de bajulações para convencer Mateus do ato que ele estava vivendo. Jesus não chegou fazendo prodígios e milagres para convencer Mateus de alguma coisa. Tem gente que acha que Deus tem que gerar milagres na vida dele para ele reconhecer quem Deus é. Tem gente que por uma situação tão insignificante já direciona palavras de murmuração para Deus. Questiona a vontade do Senhor, questiona a vontade de Deus. Agora presta atenção numa lógica aqui. Imagine você com uma vida estabelecida, próspera, com carro na garagem, casa pronta, um bom salário, sendo reconhecido no lugar que você está, tem um nome. De repente chega uma pessoa e fala para você: ó, larga tudo que você tem, deixa o carro, deixa a casa, deixa o seu status e siga-me. Olha a proposta que Jesus fez para Mateus. É uma proposta profunda. Mas Mateus conseguiu analisar uma coisa super interessante que muitos de nós às vezes não analisamos. Para Mateus não importava o carro na garagem, muito menos a casa que ele morava, e muito menos o salário que ele recebia. Para Mateus o que importava era ele ter paz gerada dentro do seu coração. Para Mateus o que importava mesmo era o direito de ter a salvação, a vida eterna. Para Mateus o que importava era seguir o mestre, pois as palavras do mestre eram palavra de vida. O apóstolo Pedro vai dizer isso: para onde nós iremos, Senhor, se só Tu tem palavras de vida eterna? A pergunta é, meu irmão, para onde nós vamos direcionar a nossa vida? Aonde nós vamos colocar os nossos sentimentos, se só Deus tem palavra de vida eterna para nós? Presta atenção, não era uma proposta simples que Jesus estava fazendo para Mateus, e para muitos de nós uma proposta tão simples a gente não consegue deixar. A gente não consegue, talvez uma proposta de ficar mais 1 hora no culto, já é um pouco insuficiente para a gente. Uma proposta de uma dedicação a mais no reino de Deus, também já não está muito interessante. Eu estou tomando meu tempo, a minha vida está sendo tomada, a igreja não pode fazer isso comigo, a igreja está tomando meu tempo. Não, isso aqui não é igreja, irmão, isso aqui é o reino. Isso aqui é a coisa mais importante da sua vida.
Você vai chegar lá, talvez, na trajetória final e vai olhar para trás e vai falar assim, cara, por que eu não me dediquei muito mais para a igreja? Por que eu não me dediquei mais para o reino de Deus? E eu não estou sendo religioso, não vem com esse papo para cima de mim não, meu irmão. Ah, pastor Elias, está sendo religioso? Não! Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. O reino de Deus sempre será e sempre foi a prioridade daqueles que dizem que tem um relacionamento com Ele, que reconhece quem Ele é e arrepende dos seus pecados. Não é um negócio, irmão, não é uma barganha. Tudo nessa vida não é nada. Tiago vai dizer que a vida vai, a vida vem como uma névoa. Salomão vai dizer que tudo é vaidade nessa vida. Nada tem sentido aqui. Então por que nós insistimos às vezes em negociar esse relacionamento com Deus? Você negocia um relacionamento com Deus em tudo que você faz, meu irmão. Deixa eu te fazer pensar um pouquinho. Hoje, quanto tempo você parou para ter um relacionamento com Deus? Hoje, quanto tempo você tirou para ler as Escrituras hoje? Mas quanto tempo você parou para assistir um futebol, um programa esportivo? E aqui o pastor bate nele mesmo, tá? Fica tranquilo, irmãos. Não é só para vocês, não. Ele bate nele mesmo. Quanto tempo você tirou para isso? Então, não é uma questão de simplesmente estar aqui fisicamente, é uma questão de relacionamento com Ele, porque isso gerará em você arrependimento. Você acha mesmo que se você não tiver um relacionamento com Deus, você vai ter consciência do pecado? Não vai ter consciência do pecado. Meu irmão, nós não teremos consciência do pecado se a gente não tiver um relacionamento com Deus. Esquece, isso não vai acontecer. Você vai negociar, você vai articular, é isso que nós vamos fazer. A gente vai justificar. A gente está cansado de dar justificativa para Deus. Agora preste atenção aqui. Mateus deu alguma justificativa para Deus aqui, sim ou não? Não. Não deu. E sabe o que eu entendo aqui? Que as oportunidades aparecem diante do reino, talvez uma vez só na vida. Talvez aquele momento que era o momento de você se engrenar dentro do reino de Deus, você deixou passar. Nós deixamos passar. E aí nós somos tomados por outras coisas. E a grande verdade, meu irmão, aqui, no texto apresentado para nós, é que Jesus está à procura daqueles que adoram em espírito e em verdade, o tal dos verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores são aqueles que têm um relacionamento com Deus. Se você não lê a Bíblia, escute, se você não ora, como que você vai se considerar tendo um relacionamento com Deus? Qual que é a lógica disso? Quando vir um convite e virá sobre a sua vida para um relacionamento mais profundo, talvez você não esteja preparado para isso. Por quê? Porque você não quis isso, você não procurou isso, porque você acha que você vai vencer nesse mundo mesmo, pelas forças das suas mãos. Você começa a se achar capaz. Nós não somos capazes de nada, meu irmão. A gente não consegue nada nessa terra, a não ser que seja pela vontade plena do Senhor. E a vontade plena do Senhor nem sempre é a prosperidade financeira na sua vida. Nem sempre são os bens materiais. A vontade plena e absoluta do Senhor, que eu entendo aqui, é a seguinte: eu vim para os doentes. Eu vim para os necessitados, eu vim para os que precisam da cura espiritual, os que precisam do arrependimento, os que precisam entender quem eu sou. Eu não vim para aqueles que estão presos, tomados pela podridão do pecado e não conseguem reconhecer quem eu sou. Essas pessoas já se entregaram pelas suas próprias paixões e estão vivendo por elas mesmas. E a grande pergunta é: se Jesus nos chegasse até agora aqui e fizesse uma pergunta como Ele fez para Mateus, qual seria a nossa resposta? Eu sei que muitos de nós, na nossa mente, vai pensar assim: não, eu toparia na hora. Não sei, irmão. Não sei se seria bem assim. Porque Deus nos chama para tantas coisas e a gente negocia o tempo todo. Deus nos
nos quer levar para um nível de relacionamento e às vezes a gente não quer esse nível de relacionamento. Finalizando aqui, a gente vai terminar o culto. Queria até chamar o louvor aqui para a gente finalizar com uma canção. A grande questão é que o relacionamento de Jesus com Mateus foi tão importante para Mateus. Agora preste atenção aqui. O relacionamento de Jesus com Mateus foi tão importante para ele. Sabe o que ele faz? Ele pega o dinheiro que ele tinha, não todo, porque ele tinha bastante. Ele pega a grana dele e faz uma festa para Jesus. Está no texto. E nessa festa, ele convida os amigos. E a ideia de Mateus aqui não era mostrar para os amigos que ele estava andando com um cara que realizava milagres. A ideia de Mateus aqui era mostrar para os amigos que ele estava mudando de vida. Que ele tinha se encontrado com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que ele tinha se encontrado com alguém que mudaria a sua vida por completo. Que ele não teria problemas sentimentais ou problemas psicológicos ao decorrer da sua caminhada, porque ele estava ao lado do Cristo. Porque ele se permitiu ter um relacionamento com esse Cristo. Agora para você pensar, meu irmão. Olha que coisa mais interessante. Jesus está nos chamando para um confronto de decisão mesmo. Quer ver uma coisa? Lá em Mateus capítulo 10, 37. Olha o que fala. Quem ama o seu pai e ama sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Olha a comparação que Jesus faz aqui. Não é qualquer comparação que Jesus está fazendo não, hein? Imagina Jesus chegar numa mãe. Imagina, Mara. Você ama seu filho mais do que a mim? Amo. Não tem negócio. Você não é digna de mim. Jesus está falando isso. A coisa é séria, é profunda, é complexa. Nada na vida pode substituir o relacionamento que Jesus está chamando você para ter com Ele. Nada é zero, nada pode substituir. Então se Jesus está te chamando para um relacionamento, para uma vida com Ele, uma caminhada com Ele, uma trajetória com Ele, se Ele está te chamando para ser discípulo dEle, como Ele chamou Mateus, meu irmão, não perca tempo, toma logo essa decisão, faça uma festa no seu coração para Jesus entrar, porque Ele continua dizendo lá no Mateus capítulo 10, 37, ele fala o seguinte: quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por mim, por minha causa, a encontrará. O que Jesus está falando é o seguinte, meu irmão: não existe outro caminho, não existe. Escute isso aqui. Ah, pastor, não tem. Não é o presidente do Brasil, do mundo. Não, esses caras, não é esse caminho também. Não é o caminho que você tem pelas suas mãos, não é. Não é o caminho de se escorar em pai que mãe, não, também não é. O único caminho é Cristo. A única verdade absoluta na sua vida é Cristo. A verdade mais absoluta na sua vida que você pode ter certeza é Cristo. O próprio Cristo vai dizer que se todos te abandonarem, todos te deixarem, se você ficar sozinho no mundo, meu irmão, saiba de uma coisa: Cristo estará lá com você, desde que você tenha um relacionamento com Ele. Para finalizar aqui, para a gente orar, preste atenção. Você só recebe, escute isso aqui, irmão, isso é sério agora. Você só recebe as benevolências de Jesus se você tiver um coração arrependido nele. Tem muita gente que está na casa de Deus, diz estar, mas não tem o coração de arrependido. Então as benevolências não são derramadas. E aí então as pessoas questionam: Senhor, por que a minha vida está uma desgraça? Porque você não se arrependeu, brother. Porque você não se entregou ainda para Ele. Por isso as benevolências não foram derramadas sobre você ainda.
Mas Jesus está nos chamando nessa quarta-feira, nessa casa chamada Filadélfia, na cidade de Sarzedo, para um relacionamento profundo de mudança. E a proposta de Jesus é essa: larga tudo o que tem e me coloca como prioridade na sua vida. E as demais coisas deixa comigo que eu resolvo para você. Gostaria que você se colocasse de pé, eu quero orar por você. Abaixa um pouquinho, só abaixa um pouquinho. Tem alguém nessa noite que ainda não confessou Jesus como o único e salvador da sua vida? Se não tem, se estão todos cristãos, eu espero muito que você se arrepende talvez da vida que você tem levado. Porque deixa eu te falar uma coisa aqui, a gente faz muito um apelo para aquela pessoa que vai ao encontro de Jesus a primeira vez. Mas uma coisa eu quero te falar, meu irmão, talvez você se perdeu na trajetória com Cristo, você se perdeu no caminho. Jesus nos chama sempre para esse reencontro, para esse recomeço. Se você sente esse desejo de recomeçar com Jesus, que você possa colocar a mão no seu coração de fato e falar: Senhor, eu preciso desse recomeço na minha vida, eu preciso desse encontro, eu preciso desse momento, eu preciso ter um relacionamento profundo. Eu tenho X de crente, mas eu não sei o que é arrependimento até hoje, eu nunca compreendi o que é. Talvez você olhe para você mesmo e fale assim: agora é justificável o que eu estou passando na minha vida, porque na verdade eu nunca entendi o que é receber as suas benevolências, eu nunca arrependi de fato, de coração, eu nunca fui ao Senhor reconhecendo quem Tu és. Isso é importante, meu irmão. Entregue tudo que você tem para Ele. Eu não estou falando de financeiro não, esquece isso. Eu estou falando da vida mesmo, do seu coração. Jesus não precisa de nada seu não, Jesus não precisa do seu dinheiro, não precisa de nada, exatamente nada. Ele é Deus. Ele está tranquilo com isso, fique em paz. Agora o seu coração, meu irmão, se você se entregar para Ele, eu tenho certeza que Ele vai mudar a sua história. Principalmente se você se arrepender de fato do seu pecado. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor antes da gente cantar. Deus, nós queremos nessa noite especial